Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do nosso querido podcast Quebrei Daí. É uma honra estar aqui novamente, agradecer demais o carinho que a gente tem recebido nos 2 primeiros episódios, a galera compartilhando. Os nossos cortes já estão trazendo respostas positivas e calorosas de vocês, o que nos mostra que a gente está no caminho certo. Hoje eu vou conversar com um amigo meu, que eu trouxe ele por vários motivos. Eu admiro muito essa pessoa, é um cara com um coração absurdo. Eu digo que ele é o sinônimo do equilíbrio. Ele vai contar muita história boa aqui. Ele é um cara que... Ele conta umas histórias que eu fico pensando, meu Deus, esse cara viveu 50 anos na pouca idade que ele tem. E ele tem uma visão de mundo que eu admiro demais. Então, quando eu convidei esse cara, eu sei exatamente o que vai rolar no papo de hoje. Porque é um cara que vai nos ajudar a ressignificar os tropeços. Vai nos ajudar a pensar de uma outra forma o fato da gente errar uma estratégia, o fato da gente quebrar um negócio, o fato da gente quebrar uma visão de futuro e ter que voltar, recomeçar, porque ele sabe enxergar a vida com uma beleza ímpar. Eu quero que vocês recebam aí na casa de vocês, no celular de vocês, com muito carinho, Felipe Gonçalves, o cara que vai te ajudar a ver de uma outra forma os tropeços da vida que tu já desce, que tu tá dando ou que tu vai dar em algum momento, porque a gente é humano e a gente sabe que isso vai acontecer em algum momento da nossa vida. Felipe, seja bem-vindo ao Quebrei Daí, um prazer te ter aqui hoje. Muito obrigado, Ivan, muito obrigado, pessoal. Tá sendo um prazer também, tá? Com essa introdução, então, Tá confortável agora, aí? pô, eu tô em casa. Esse é o objetivo. Tá maravilhoso aqui, gente, um prazer, vai ser muito bom o nosso papo. Meu convidado super especial já tá apresentado, mas antes da gente começar a conversar, eu preciso e quero agradecer muito aos meus patrocinadores, que graças a eles o nosso podcast é uma realidade. Começando com os meninos da Pins Container, Julian e William Pins, que gravam conteúdos incríveis, engraçadíssimos, mas entregam um produto e um serviço seríssimos. O container pode ser uma solução para o teu negócio, para a tua casa de campo, para a tua casa da praia ou para alguma demanda que tu tenha. Entre em contato com os meninos, descubra todas as opções que eles têm. O Julian vai te dar um atendimento especial e com certeza, se for o teu caso, eles vão resolver como uma solução através do container. QR Code aqui, acompanha eles no Instagram, entre em contato com os meninos. Lumivi. A Lumivi agora está com um braço muito importante para os homens que estão com um problema de autoestima com a sua calvície. Se a calvície é um assunto que te incomoda, tu precisa entrar em contato com a Lumivi. Também vou deixar aqui o QR Code para te acompanhar eles. Eles estão com um serviço muito legal, transplante capilar feito em Pelotas, com muita tecnologia. Eu fui conhecer a Lumivi, fiquei impressionado com a estrutura. É realmente impressionante, coisa de primeiro mundo aqui em Pelotas. A doutora Carol vai te dar um atendimento, vai te estruturar e vai te ajudar a achar a melhor solução para a tua calvície. Quero agradecer também a Vigini, meus super parceiros, a Vigini Mitsubishi e a Vigini também com a TUI. A Vigini Mitsubishi tem cada semana me disponibilizado um veículo e cada um que eu tenho andado da Mitsubishi eu tenho gostado ainda mais. Eu adoro o carro e tenho adorado a experiência de dirigir uma Mitsubishi. Hoje nós viemos para o podcast de Eclipse Cross. Já fiquei faceiro porque eu adoro e a Mitsubishi tem sido meus super parceiros. Além disso, a gente tem uma TUI em casa, que é a nossa motinha elétrica. A gente tem uma exposta aqui na loja do shopping e eu tenho uma em casa. É a diversão lá de casa. A TUI, inclusive, está com uma oferta de R$9.000, de R$8.990 por R$7.690 em até 18 vezes no cartão. É na Vigini, aqui na frente do shopping Pelotas. E a Mitsubishi fica lá na Fernando Osório, na esquina do posto Paulo Moreira. Então, se está pensando em trocar de carro, a Vigini está com Black Friday, para quem está assistindo ainda em novembro de 2024, que é IPVA grátis ou FIP no teu usado. Passa lá na Vigini e é a melhor época para trocar de carro agora no final do ano, na Black Friday. Além disso, agradecer também ao meu parceiro Luiz da Biview, que é o cara que cuida de todos os dados hoje dos meus negócios. Ele me ajuda a entender os meus negócios, os meus números. Ele pega toda a informação que a gente tem espalhada e transforma isso num BI, trazendo facilidade e agilidade para o meu dia. Então, se tu está procurando uma empresa séria que pode te ajudar com os teus dados, transformar isso num BI, a Biview é o lugar certo. Fala com o Luiz, QR Code também aqui na tela, entre em contato com eles. Outra coisa muito importante que eu preciso te dizer, consórcio pode ser uma opção muito importante para o teu negócio, uma ótima opção para o teu negócio e para a tua pessoa física. Se quer construir patrimônio, adquirir alguma coisa, trocar de carro, conversa com a Natália. A Natália Navarrina é a nossa parceira hoje de consórcio. Ela sabe muito sobre o assunto e ela pode te dar uma consultoria totalmente gratuita. E se o consórcio for uma opção para ti, pode fechar com ela, porque ela é uma pessoa extremamente
entendida do assunto, séria e vai te ajudar a achar a melhor solução. E por fim, mas não menos importante, eu quero dar as boas-vindas ao nosso novo patrocinador, que é a Amov Elevadores. A Amov está há mais de 45 anos no mercado, ajudando na acessibilidade. Se tu tem alguma demanda no teu negócio ou na tua casa que tu precisa de uma locomoção especial, a Amov é especialista em projetos especiais. Por exemplo, se o teu negócio tem 2 andares e tu não quer perder aquele cliente que precisa de um elevador para se locomover, a Amov pode montar um projeto para ti, na tua casa ou no teu negócio também. Ô, Filipão, vai comer toda a Nut Bavária, hein, cara? Não vai dar nem pra fazer merchan pros caras daqui. Me dá uma latinha aí, cara, pelo amor de Deus, aqui. Não tem quase nada, velho. Brincadeiras à parte, Nut Bavária Shopping Pelotas. Pra quem ainda não provou essa delícia, ó, quase que não sobrou aqui pra fazer merchan, mas o Felipe deixou um pouquinho. Fica aqui no quiosque da entrada do shopping da Panvel. Pra quem ainda não conhece Nut Bavária, aquele cheirinho, sabe? Sabe aquele cheirinho quando tu entra no shopping, quando tu desce do avião no aeroporto? É a Nut Bavária. Aqui, ó. Toma, Filipão, pode seguir comendo aí agora. Muito obrigado, hoje eu sou um homem feliz. Tem o teu pacotinho ali depois. Felipe, sabe que a gente começa assim, ó. Eu sempre leio a biografia, tá? E eu brinco que eu só leio pra galera saber quem a pessoa é da porta pra fora, no palco. Mas a gente vai falar de bastidor. Então, pra vocês conhecerem o Felipe. Felipe Gonçalves é psicólogo, escritor e hoje lidera a área de People da Atlas, empresa tech com mais de 400 colaboradores. Pô, galerinha, hein, papai? Espalhados pelo Brasil e fora dele. Empreendedor, foi também fundador da Bicileva. Esse teu projeto é muito legal, tu vai contar ele também. De uma clínica psicológica e hoje é professor de MBA. Quantas vidas tu tem, meu amigo? Antes de tudo isso, é um grande curioso, verdade. Empolgado com a vida, os negócios e as pessoas. Dessa parte aqui da tua biografia, qual é a parte que mais te brilha o olho quando eu falo? A parte do psicólogo, do escritor, do cara que lidera uma galera na Atlas, ele me ensina muito sobre cultura, seguido eu tô perdido, eu chamo ele para uma conversa. Empreendedor, a Bicileva eu sei que te orgulha bastante, acho que foi o teu início, né? E hoje dá aula no MBA. Me conta assim, quando eu leio a tua biografia, obviamente deve ter orgulho de toda a tua jornada, mas o que mais que te brilha o olho, assim? Olha, eu acho que o que mais me orgulha nisso é o último ponto que tava aí, que é curioso. Mais do que qualquer experiência profissional, porque todas são muito boas e todas agregam, mas o que fez diferença para elas e para mim, pelo meu passar por elas e principalmente para gerar valor através disso, foi a curiosidade. Foi estar sempre com um olhar muito atento, muito observador, gostar de se conectar com as pessoas, entender o que aquilo significa no todo, seja dentro de um negócio ou seja na vida individual de alguém. Então a curiosidade é um motor essencial para mim, né? Eu acho que é o que me faz conectar genuinamente com as pessoas e com os negócios. Então, eu diria que é o fio que tece toda essa história. Sempre fosse assim, Felipe, curioso? Tu te lembra curioso desde sempre, Sempre, até atencioso? demais. Até demais. Por que até Chegava a demais? encher o saco de tanto que perguntava. E me diz uma coisa, tu acha que essa curiosidade no empreendedorismo, seja dentro da Atlas, seja na Bicileva, seja como escritor, seja como professor, em quais pontos tu acha que essa curiosidade te ajuda, além desse interesse genuíno nas pessoas que eu sei que tu tens? Essa curiosidade de conexão é uma das coisas que eu mais admiro em ti, é essa conexão que tu faz com os pontos. Tu pega pontos que normalmente a gente não imagina juntos e tu conecta e tu faz boas histórias com isso e disso essas boas histórias geram conexão genuína. Tu tem um dom de uma empatia baseada com uma conexão. É impressionante isso que tu faz. E tu acha que isso vem dessa curiosidade tua? Bem, com certeza. Porque a curiosidade te leva a ter repertório. Repertório. Repertório profissional, repertório de vida, repertório relacional. E quando tu tem esse olhar curioso e junta isso com e tendo esse repertório e vivendo a vida, né, de fato, te gera essa possibilidade de conexão, né? Porque quando a gente fala de insight, fala de intuição mesmo, a intuição nada mais é do que uma percepção inconsciente pautada nos teus repertórios. Então, quanto mais repertório tu tem, quanto mais tu te joga na vida, mais tem experiências que vão te trazer alguma reflexão ou que vão te mudar para melhor, maior o teu repertório, maior inclusive até a tua própria intuição, para naturalmente ir conectando áreas diferentes que às vezes não parecem correlatas, mas que é justo o que vai gerar uma singularidade ali numa solução, né, que vai fazer sair do óbvio e para criatividade, para inovação, né? Então, a curiosidade ela te leva a ter repertório. Tu falou que a curiosidade, ela estimula a tua intuição. Repete essa frase, eu achei forte, nunca tinha pensado por esse ponto de vista. É.
A intuição. A curiosidade, ela, como eu posso dizer isso? Agora tu pediu pra repetir, né? O cara tem É, que, que na hora saiu quando isso é genuíno. natural, né? Ah, Tu falou de mas repertório e depois tu isso, falou que a curiosidade, ela eleva a tua intuição, ela deixa mais é, sensível a tua que é intuição. isso, porque a curiosidade te faz colecionar repertório e estar atento na vida, que é uma das coisas mais raras e mais importantes hoje, ainda mais no mundo cheio de distração que a gente tem. Então, a curiosidade te faz estar atento e isso faz tu se conectar com o repertório, né, e criar repertório, e a intuição nada mais é do que um pensamento que vem do teu inconsciente pautado nos repertórios que tu já teve durante a vida, né? A intuição não é algo mágico, ela é justamente a coleção de repertórios antigos que se juntam e geram uma nova percepção, né? É que a gente não pensa nisso no dia a dia porque é automático, Sim. mas ela só existe porque tu teve esse repertório que te ajuda na criatividade. Quem veio primeiro, a Bicileva ou o Felipe psicólogo? Veio a Bicileva durante a formação do psicólogo. Tava na faculdade? Tava na faculdade. Tu já pedalava nessa época, né? Sim, sim, pedalava. Era a época talvez que eu mais pedalava no sentido esportivo e até competitivo, Conta né? pra gente qual foi aquela tua experiência, quais foram, né? Que eu sei que foi mais de uma. Como é que foi a tua experiência no ciclismo? Tá. Aí falando de repertório, É, tem. repertório. Pô, mas o ciclismo me ensinou muito sobre a vida, muito, e sobre trabalho como um todo também. O ciclismo, ele entrou na minha vida quando eu era mais novo, adolescente, né, pensando muito mais em buscar saúde, né, porque eu tava precisando. E depois disso acabou virando uma paixão muito grande, porque me fez me conectar comigo, conectar com os espaços. O ciclismo, para quem é curioso, é muito massa, porque tu consegue ir para lugares diferentes, né, então se é uma mountain bike, por exemplo, tu consegue explorar estradas de colônia, fazer trilha, ir para lugares que estão fora do teu dia a dia. E isso acabou virando uma paixão e uma vontade também de crescer dentro disso, ter experiências mais significativas. E aí eu comecei a fazer provas, né? Primeiro no mountain bike. Primeira prova foi horrível, quebrei uma expectativa gigante. Sabe quando tu chega descolado assim da Sei. realidade? Você, eu vou arrasar, né? Pô, tô pedalando horrores. Gente, era uma volta na Ilha dos Marinheiros, 25 quilômetros, né? Descolado da realidade naquela época. No final, assim, ó, morto, morto, morto. Tu já tinha pedalado essa distância? Eu já tinha, mas é diferente num ritmo de corrida, né? Sim. E eu tava muito iniciante ali. Mas aquilo me deu um gás pra justamente, cara, mas é possível, né? E é legal. Então vamos atrás de próximas experiências. Aí nisso entrei, passou essa primeira fase do campeonato, né? Aí no outro ano corri de novo o campeonato de mountain bike aqui da Zona Sul. E foi uma virada de chave total nisso, porque inclusive ganhei o campeonato no final Um ano dele, né? depois, Isso, de sub-30. Então, um ano depois dessa primeira experiência, que foi muito fracassada, quebrei daí. quebrei. Exatamente. Foi, cara, e daí? Vou atrás de uma experiência mais legal, né? E fui construindo isso, porque é muito sobre constância. Depois fui pro ciclismo de estrada, né? E no ciclismo de estrada eu me dediquei mais para longa distância, que foi também onde eu tive uma perspectiva mais profissional até dentro do ciclismo nessa fase, né? E comecei também, foi muito legal porque foi sobre quebrar barreiras. A primeira prova de longa distância que eu fiz foi de 200 quilômetros. E aí, Só? só. E eu pensei, cara, vou fazer para testar. Tinha pedalado 200 quilômetros uma vez só na vida. Fiz, deu certo. Era uma prova de noite. Largava 10 da noite de um dia, chegava 10 da noite do outro, né? 24 horas pedalando. Não, 10 da manhã do outro, Ah, tá. desculpa. 12 horas. 12 horas. Depois dessa, tem. Aí eu, cara, eu vou me preparar então de fato para esse campeonato. São as provas de Audax Randonné, é um Uhum. ciclismo de longa distância, e fazer cada prova. E no final foi realmente uma aprovação atrás da outra, a partir desse fogo que vem da falha, né? Acho que são duas palavras que andam muito junto, o fogo e falha. Então a gente falha, isso é como se fosse um atrito Uhum. que gera energia, gera fogo para tu ir adiante. E aí teve a prova de 200 quilômetros, a próxima era de 300, 400, 600 e até 1.000 quilômetros, que foi a maior prova de ciclismo que eu fiz, que foi o fechamento de ciclo na energia que eu depositava dentro dessa área da vida. Depois continuei pedalando, fazendo aventuras, viagem de bike, já fui até Curitiba de bike, até Montevidéu, mas aí no ritmo que não era de competição, né? Ali foi a maior provação, que foram 1.000 quilômetros em 86 horas pedalando. Isso dá 3 dias, né? Mais ou menos, 3 dias e meio, em que tu, cara, a melhor noite, assim, quando tá com tempo bom na prova, que ela tem 90 horas, tu consegue dormir 2 horinhas da noite, o resto tu passa pedalando embaixo de chuva, de sol, né? Aí largam 50 pessoas, no final chegaram 13,
Então tu vê as pessoas desistindo no meio. Isso deve te convidar a desistir também. Exatamente. Mas aí tu te agarra na tua percepção, te agarra nas pessoas que estão junto contigo também, porque é uma prova que ela é cooperativa, ela é contra um relógio, mas ela não é contra os outros participantes. Então isso também ensina muito sobre como a gente pode ter uma visão, inclusive para dentro dos negócios, assim, né? No final o Nem tudo é objetivo é um concorrente. só. Mas, cara, quem tá do teu lado não é teu concorrente, é quem vai te Perfeito. ajudar a chegar lá. E numa prova de ciclismo de longa distância, depois ali dos 150 ou 200 quilômetros, teu corpo já deu o que tinha que dar. Sim. E aí é a tua cabeça que mantém. Então foi uma grande prova de resiliência, realmente. De saber lidar com as adversidades de clima, adversidades do corpo, da mente, me engajar com as outras pessoas, estimular quem não estava legal também nos momentos que precisava, para concluir um dos feitos que mais me marcaram na vida, né? Que idade tu tinha quando tu estava fazendo essas provas? Tu estava na faculdade de psicologia? Tava. E daí nasce um empreendedor? É, Porque eu vejo que isso que tu falou uma coisa, assim, vou começar a te trazer o que eu percebi. Tu falou da falha e do fogo. Tu acha que para todo mundo funciona assim, a falha como um motivador para buscar um repertório melhor, um resultado melhor, ou muita gente fica na falha? Porque eu fico pensando assim, quando tu me fala, o fogo é a falha precede essa ascensão, eu fui buscar aham, novos resultados. O que eu vejo, a gente estava conversando nos bastidores que no histórico das empresas do Brasil, a cada 5 anos, uma média de 40% das empresas fecham. E numa média de 10 anos, cerca de 90% das empresas fecham. O que significa que empreender no Brasil está muito mais fadado a fracasso do que ao sucesso. E a gente trata o sucesso como uma coisa fácil, uma coisa rápida, uma coisa para todo mundo, sendo que o histórico nos mostra que não é assim. Quando tu falou que falha e fogo, ou seja, tu usou aquele teu resultado que não era o que tu queria, como um motivador para te buscar o resultado que tu queria, entra muito ao encontro do que a gente está buscando aqui no Quebrei Daí, que é como fazer que as pessoas usem essas falhas como impulsionadores e não como, falhei, eu não sou capaz, não é pra mim, o Felipe consegue, mas eu não. E tu falou com uma naturalidade de um jovem cursando uma universidade, que tu pegou a primeira prova, tu te deu conta que tu estava desconectado da realidade e que um ano depois tu foi lá e teve um resultado de ser campeão daquilo ali. Tu acha que isso é um pouco de uma mentalidade empreendedora que tu já tinha ali e tu aflorou depois nos negócios? Ou tu acha que até é uma questão cultural, é uma coisa da tua família, tu sentiu entusiasmo e hoje eu sei que tu leva isso na tua vida de tá sempre buscando o melhor, mas é algo genuíno, tu acha que a pessoa tem isso ou isso é ensinável, isso é algo treinável? Ótima pergunta. Vou primeiro pelo que eu vejo de mim, da minha Tá? trajetória nisso, e depois que eu acho que serve para as pessoas como um todo. Para mim, isso tem muito a ver com o próprio comportamento empreendedor, né? O empreendedorismo, ele não é tu abrir ou não uma empresa, é tu ter um comportamento, e esse comportamento, às vezes, vai gerar a abertura de uma empresa, às vezes tu vai botar isso sendo intraempreendedor, às vezes tu vai fazer isso nas tuas conquistas pessoais. Então, isso tem muito a ver com o comportamento de tu ir atrás, realmente, do que tu busca, entendendo o cenário, cooperando, trazendo as pessoas junto, mas tendo essa visão mais de longo prazo, né? E para mim, isso eu tinha 19 anos nessa época, e aí com os 20 foi quando Molecaço. chegou a BC Leva. Então foi logo depois também, né? E para mim isso é algo muito natural, né? Eu sou contrafóbico nesse sentido que é, cara, se tem algo que tá me assustando, que eu tô com medo, muito difícil me paralisar. O mais provável é que eu tire um tempo para refletir, faça o meu momento ali comigo, mas eu vou para cima, eu vou tentar superar aquilo, né? Para mim isso me dá muito mais gosto de viver, porque até onde a gente sabe essa vida é só uma. Ninguém voltou para nos dizer Forte isso, irmão. hoje, né? Então eu não tenho medo de viver, eu tenho medo de não viver. E aí isso faz com que eu me aventure, eu olhe para as coisas com um olhar muito otimista, né? Porque a gente só tem um agora. Passado já foi, futuro é sempre uma incógnita, por mais que a gente tente controlar. E eu sou uma pessoa que tenta controlar o futuro em alguns momentos, E acho que porque é um pouco do empreendedor também. exato, então tu tem que se organizar, tem que olhar, mas cara, no final tu só tem o presente. E o presente tem esse nome por um motivo, né? Então, é sobre isso. E com as pessoas como um todo,
eu vejo que tu pode ter uma propensão natural relacionada a isso, tua criação também influencia muito, né? O meio social que tu tá, tem pessoas que partem de lugares diferentes, que têm um estímulo muito maior, conseguem ter o básico, pensando em até pirâmide de necessidades ali de Maslow. Se tu não tem o básico ali garantido de alimentação e de saúde, de moradia, é muito difícil tu conseguir acessar outras coisas, até de cultura, de arte, de uma visão mais estruturada, porque o teu básico como ser humano está faltando. Então, isso eu vejo que é muito importante, especialmente no país que a gente mora, né, que é muito desigual, olhar para primeiro suprir essas necessidades básicas, para então poder estimular esse tipo de visão, né? Eu acho que, inclusive, aí é um dos pontos que a gente mais erra no sentido educacional, porque a gente fala muito de comportamento empreendedor e trazer isso para as pessoas desde o início. E eu acho fenomenal, acho isso muito importante, mas a gente não pode esquecer da base, que é o que faz a gente estar de pé, estar acordado, estar atento para poder empreender, seja no negócio, seja na vida, né? Cara, me chama muita atenção a tua fala sempre, porque parece, eu acho que tu é meio poeta, assim, tudo que tu fala é um pouco poético pra mim, eu acho que tu tá sempre buscando uma visão profunda dos assuntos. Quando tu fala que tu tenta controlar, eu me identifico, porque eu acho que o empreendedor tem isso de tentar prever, é uma questão de previsibilidade, que a gente tá sempre buscando calcular. Acho que medo não anda muito próximo do empreendedor, a gente tem essa coisa, só que ao mesmo tempo chega a ser contra-intuitivo empreender no Brasil. Então, é uma coisa que eu venho falando muito assim, a gente não tem o objetivo aqui no Quebrei Daí de romantizar a falha. Porque eu acho que a falha não precisa ser romantizada, ela é dura, ela machuca. Quando tu tá vivendo uma desconexão da realidade, como tu sentisse ali, pô, fui preparado pra ganhar, tu saiu de casa pensando que vou dar show. Aí tu volta pra casa frustrado. Quando tu pula pra um ano, parece que não teve dor, parece que não teve aprendizado, mas a beleza tava ali, no ressignificar. Então eu não quero aqui jamais a gente romantizar a dor, mas eu também não quero romantizar o empreendedorismo. Nosso objetivo aqui tem que ser claro de trazer para o empreendedor o nível de dificuldade que ele vai enfrentar num país como o nosso que não tem cultura do incentivo, é cada um por si. Poucas pessoas compram a ideia dos outros, as brigas dos outros e falam, cara, conta comigo genuinamente, vou te ajudar. Então a gente já vive numa sociedade que é individualista. Se tu tá bem ou se tu tá mal, pouco me importa, mas talvez se tu tiveres mal, eu ainda vou ficar um pouco mais satisfeito, porque parece que aí tu baixou de nível, eu tô no teu nível, fica mais fácil, mais acessível. Então as pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Então isso é difícil de tu pensar e é difícil tu quebrar esses paradigmas. Só que eu acho que a gente precisa começar um movimento. Quando eu tirei esse projeto do papel, foi muito sobre isso. Eu quero, junto com vocês, meus convidados que vão vir aqui conversar, ser porta-voz de uma outra mentalidade. Da mentalidade de pegar o fracasso e fazer da falha próxima ao fogo ser um motivador. Entender que buraco, vale, falha não é lugar de morada, é lugar de passada. E que fortalece o empreendedor. Eu tenho certeza que hoje tu deve te sentir uma versão muito melhor do que aquele rapaz de 19 anos. Eu hoje, aos meus 38 anos, depois de tudo que eu vivi, das falhas que eu cometi, dos erros que eu cometi, me sinto muito mais pronto para o sucesso. Me sinto muito mais preparado para me expor, muito mais preparado para tirar os meus projetos do papel. Porque eu sei que eu vou errar. Eu tenho que me perdoar o mais breve possível. Eu tenho que ser o mais leve comigo possível, carregar uma mochila menor, aproveitar o presente, que é o nosso presente, como tu acabou de comentar, e entender que a beleza da vida tá nesses aprendizados e não em ser perfeito. Porque por muitos anos, como empreendedor que tenta ter previsibilidade, virginiano, Caxias, de origem árabe, cara, eu tentei ser o cara mais controlador do mundo e eu carregava uma mochila impraticável de carregar. Tu tá sempre frustrado. Tu tenta tirar 10 em tudo o tempo todo, ser o número 1. Eu praticava esporte, eu fui tenista por muitos anos. Se eu não ganhasse um torneio de tênis, eu ficava muito frustrado. Aí eu fui nadador, mesma coisa. Aí eu jogava futebol, eu tinha que ser o capitão do time. Eu sempre carreguei o peso de ter que ser o número 1 em tudo. E aí parece que tu não vive a vida, tu não usufrui, né? Tu não curte a vida. E hoje o que eu venho buscando, que até o Rafa falou no primeiro episódio, é lidar com mais leveza. E uma coisa que eu acho muito legal, que tu sempre me ensina quando a gente conversa, nas nossas conversas, é a questão do equilíbrio. É a questão de querer, de buscar, mas de contribuir. É de buscar receber, porque no fundo o empreendedor quer receber, mas dar, né? Doando. E a primeira conversa, o Felipe foi uma das primeiras pessoas que ficou sabendo do Quebrei Daí, do nome, e ele me trouxe uma aula sobre como os países desenvolvidos veem as falhas. E eu quero continuar o nosso papo vindo daí. Como que tu sabes, enxergas e vê
a questão cultural de lugares já desenvolvidos e os exemplos que tu tem para nos trazer da falha ser quase que uma obrigatoriedade para o empreendedor bem-sucedido. Uhum. Muito bom. Olha, tem um exemplo que mexeu muito comigo e que eu ah, trouxe assim para vários lugares quando eu vi que aquilo dali era uma realidade muito legal pra gente aqui, que é o exemplo da Finlândia, né? Nunca fui na Finlândia, mas Ainda? ainda vou lá, inclusive em algum momento da minha vida, porque é um país incrível. Mas na Finlândia eles têm o dia 13 de outubro como o dia do fracasso. E Tu esse lembra o dia que a gente conversou sobre o quebrei daí? foi dia 13 de outubro, né? Sim, eu não sabia, É. o Felipe sabia, mas não tinha certeza da data. Chamei ele para contar do podcast aqui, no escritório, né, /loja, onde a gente grava o podcast. E eu falei da ideia, e falou assim, cara, na Finlândia tem um dia que é o dia do fracasso. Aí a gente foi pesquisar o dia, 13 de outubro. O dia da nossa conversa, 13 de outubro. Não É, coincidentemente, porque eu não acredito em coincidência. as coisas não são por acaso, né? Nunca são. Muito Continua bom. a partir daí, desculpa, te É. interrompi. Só pra não perder. Não podia perder mesmo, não lembrava desse detalhe. Na Finlândia, dia 13 de outubro é o dia do fracasso. O que significa isso? É um momento que o país todo para olhar para histórias de negócios que quebraram, coisas que não deram certo, histórias pessoais de frustração e botar isso quase como no museu. Então, poder falar sobre isso abertamente, poder falar, tem eventos sobre isso nas ruas também. E de onde vem esse pensamento? Não é sobre romantizar o fracasso, porque ninguém gosta de errar. Não tem, que legal, errei. Não, gente, ninguém Ninguém gosta. gosta. Mas errando, o que a gente aprende com isso? Naturalizar, porque fingir que eu não erro é falso, é plástico, sabe? Não sustenta, porque todo ser humano é falho, todo ser humano passa por essa jornada de acertos e erros. Então, quanto mais cedo tu naturaliza isso, entende que tu pode aprender a partir daquilo, mais legal é para tua jornada. E se a gente não naturaliza a falha, a gente perde a oportunidade de crescer. Porque aí a gente deixa de ser humilde, a gente deixa de olhar para as coisas que estão ali como lições do nosso dia a dia, né? Então, não olhar para o fracasso com esse olhar curioso é também perder uma oportunidade de crescimento. E a Finlândia tem esse dia, né? Quando eu vi isso, eu fiquei apaixonado, porque me conectou muito com o que eu acredito de vida, né? E eu prefiro mil vezes tentar alguma coisa errada que não tentar. Não faz sentido ficar só na minha cabeça, né? Trouxe isso para Atlas também, né? Então lá a gente instituiu esse dia ali como um dia de falar sobre isso e trazer figuras que a gente entende que são muito marcantes de mercado, marcantes dentro da empresa, autoridades, né, de liderança para falar de histórias de fracasso. Então a regra de um evento desses é tu não pode falar de sucesso, né? E compartilhei aqui contigo também, em outros lugares também, porque acho que é isso que falta na gente. Né? E eu entendo muito que falta pelo nosso cenário do Brasil, como tu falou. Cara, 40% das empresas quebram em até 5 anos, né? 90% quebram em até 10 anos. Como que o empreendedor vai se sentir seguro para falar de fracasso dentro desse cenário e já muitas vezes até não ser taxado como, ali, fracassou. Então, Hum. quanto mais a gente naturaliza falar sobre isso, mais bonito fica e mais rico fica. Rico em questão humana, rico em questão financeira, porque fica mais próspero, né? As pessoas se identificam muito mais, porque o ser humano ele se abre para generosidade, não para escassez. Então, quanto mais a gente é generoso com a nossa história, com as pessoas, mais também as pessoas tendem a se identificar e vir junto. E aí todo mundo ganha, né? Eu acho que é o fato de trazer para uma coisa natural a falha, deixa o mundo mais humano, como tu comentasse, e ao mesmo tempo mais colaborativo. Eu Uhum. notei isso muito com um dos cortes que a gente lançou no Instagram, falando, acho que foi no episódio do Rafa ainda, que eu falei, pô, meus 15 meses que eu passei entre a quebra da estratégia da Evapons e a retomada foram os piores e os melhores 15 meses da minha vida, porque me ensinou muito, aprendi muito, me conectei com gente boa, né? O que eu recebi de direct de pessoas, cara, eu passei por uma situação muito parecida, é muito solitário, eu me senti sozinho, eu tive vontade de desistir, mas eu não desisti porque eu tive um motivo tal e tal, tal, me identifico muito contigo. O que me mostrou logo no começo do projeto? Que tem muita gente que teve essa dor, que quebrou uma estratégia, que quebrou uma empresa, que quebrou um casamento, que quebrou uma visão e ficou sozinho, nunca falou sobre isso, talvez falou na terapia, se o cara faz terapia, falou dentro de casa, num pequeno ambiente, mas guardou, aquilo ali tá lá dentro dele, é uma mágoa, o cara tá chateado, carrega isso, nunca pôde dividir com ninguém porque mostra fraqueza, quando na verdade deveria mostrar força. Quando tu consegue pegar um problema, falar sobre ele, mostrar a tua vulnerabilidade, a tua humildade, como tu comentasse, e buscar ajuda,
te faz muito mais forte, porque tu volta dali com uma bagagem que tu não tinha, com um repertório que tu não tinha, com amigos novos que tu não tinha. Porque a gente às vezes tem isso, né, de se defender tanto porque tu pensa que o mundo é sempre mal. As pessoas são más, ninguém vai te ajudar. E no fundo, no fundo, tem muita gente querendo, querendo, não digo querendo que ela não sabe, mas está disposta a te ajudar no momento que tu precisar. E é impressionante que às vezes as pessoas que estão perto somem, e pessoas que tu nem tinha tanta intimidade, tu levanta a mão, te ajudam e viram grandes amigos, grandes parceiros. Então eu acho que a beleza do recomeço está na forma que a gente vira da reticências do e daí. A pessoa que a gente se torna a partir daí. Porque tu tem escolha de ficar lá. Eu digo que o objetivo aqui do Quebrei Daí, Felipe, é a gente ser uma plataforma gratuita daqui 1 ano, 2, com vários episódios, com várias histórias legais, para a pessoa vir buscar um alento de entender. Eu passei, o fulano passou, outra pessoa passou, passou, e dá pra sair dali. E as pessoas ficaram maiores, aquela história de picos e vales, né? O cara chega num pico e pra ir pra um maior tu tem que descer um pouco pra subir, e quando tu sobe geralmente é maior. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, quando elas saíram do vale, elas saíram muito maiores. Então não tem que ter uma coisa muito mágica no buraco, desde que tu saiba usar isso, que tu não fique ali, que tu não, né, abandone uma família, não abandone um relacionamento, não abandone os filhos, o cachorro, o gato, a casa, as plantas, que tu não abandone a tua vida por causa de uma falha, que tu não mate o empreendedor, que tu não mate essa beleza que a gente carrega ali dentro. E além dessa cultura que tu absorveu do mundo, que tu entendesse, e tu falou que tu aplicou na Atlas, como que funciona hoje a cultura da falha num time de 400 pessoas? Como que tu lida com isso? Como é que teu time lida? Como é que é reportado uma falha? Como é que são os feedbacks? O que tu trouxe para dentro da Atlas hoje que faz com que a Atlas tenha um time com uma cultura que errar é ok, mas vamos tentar errar erros novos? Massa. Quando a gente fala de erro, né, e de naturalizar, eu vejo que isso é essencial para qualquer empresa que se quer inovar, né? Não existe inovação em ambientes que não tem segurança para errar. Não tem como, Genial. porque senão tu vai fazer sempre a mesma coisa. Então a inovação ela precisa de criatividade. Criatividade precisa de espontaneidade. Espontaneidade precisa de um lugar seguro para tu ser quem tu é e um lugar que tu te sinta à vontade para errar, para acertar, para testar e a partir disso chegar na inovação. Perfeito. Então é sobre isso, né. Lá na Atlas, eu tive a oportunidade de entrar quando tinham 60 pessoas, e participar ativamente dessa construção cultural até o cenário de 400. E a gente sabe como é difícil no crescimento e esse crescimento foi em 2 anos e meio, né, 3. Então, com crescimento rápido é muito fácil as empresas quebrarem, né, porque acabam não sustentando culturalmente o que se propuseram, acabam perdendo muito em processo, muito em pessoas, contratam muito errado, não tem o DNA da cultura forte. E lá o ponto principal, basal dessa construção se solidificar foi cultura. Foi ter valores compartilhados, efetivos, as pessoas olharem para o mesmo lugar, também poderem aprender com seus erros, aprenderem com os erros das lideranças, né? Isso foi essencial para a empresa se manter e crescer e continuar crescendo, Sim. né? De 60 para 400 pessoas. E quando a gente fala de estimular isso, a gente quando mais cresce a empresa, mais tu tem que ter processos bem definidos para levar a cultura adiante, né? Então, no início, talvez tu possa falar sobre fracasso, sobre falha, muito no tete a tete. Com o tempo, isso pode virar um ritual, né? Então, pode ter uma reunião ali anual que vai ser só para falar sobre isso. E as pessoas vão poder fazer um museu de fracassos, né? Então, colecionar essas histórias onde elas aprenderam, né? Isso também tem que estar no DNA da liderança. A liderança que não consegue abrir, que errou, pedir desculpa para o seu time, não pertence a uma cultura que olha para o fracasso de maneira naturalizada, né? Ou talvez possa refletir sobre para poder pertencer. Porque se eu não assumo, por exemplo, os meus desafios, os meus erros com o time não vai falar os deles também, porque eles vão talvez até não se sentir seguros para isso. Isso não significa sair do lugar de autoridade. A gente tem esse receio muito grande dentro da liderança de, cara, não posso errar, não posso mostrar vulnerabilidade, tem que estar sempre certo, porque isso que vai dar autoridade para o time vir junto. De fato, muitas vezes tu vai precisar estar certo, tu vai ser a estrela condutora, né? Mas mesmo nesse lugar, tu também vai errar. Tu também vai ter pontos para aprender, né? E tu te pôr nesse lugar de aprendiz eterno, né? O lifelong learning que a gente chama hoje, ajuda muito tanto no teu desenvolvimento quanto as pessoas se estimularem e irem pelo exemplo, né? E para empresas que querem crescer, que querem inovar, isso é essencial. E tu acha que o fato do líder mostrar vulnerabilidade gera conexão com o time? Tu comentou ali que quando o líder erra, o líder saber também
trazer o erro de uma forma... Porque eu fico pensando muito assim, quando tu fala de rapidez, às vezes não acontece na grande maioria dos negócios, sair de 60 para 400, as coisas são mais lentas, né? Me veio enquanto tu falava, eu fiquei pensando na... Eu tava vendo esses dias, tava lendo uma matéria sobre empreendedorismo e o cara fez uma analogia com o bambu. E falou, cara, o bambu fica 5 anos crescendo para dentro e para baixo. Ele leva 5 anos sem aparecer, ele vai criando raiz, vai criando uma estrutura grande, grande, grande por 5 anos. Quando ele começa a crescer, ele chega a crescer 25 centímetros por dia, depois de 5 anos. Eu fiquei pensando, cara, empreender é isso? Quantos anos a gente leva criando uma estrutura, uma base, criando o empreendedor, sem se dar conta, forjando esse cara, com as falhas, com os erros, com os medos, com os acertos, com o time, com mais falha, mais erro, mais teste. Mas depois quando tu começa a florescer, às vezes é muito rápido. Quando tu fala de 60 colaboradores para 400, é um boom. Mas eu fico pensando assim, a grande maioria das empresas não dá um boom tão grande. Imagina a dificuldade para propagar a cultura. E eu me lembrei de uma... Porque a minha pergunta é o seguinte, sobre a vulnerabilidade versus liderança, tá? Por quê? Teve uma vez que eu criei uma grande expectativa pro meu time. Isso foi em 2023, início de 2023. Eu tinha uma reunião em São Paulo com o Joel J. E basicamente era uma possível parceria de levar a Ivan Pons, fazer uma collab, nananana. A gente mandou uma caixa de roupa pelo avião, né? Chegou lá em São Paulo, tal, correio, sei lá o que foi, antes de mim. E eu cheguei lá no escritório do Joel, era dia do meu aniversário. Foi 16 de setembro de 22, não foi nem 23, 22. E eu tinha uma reunião e o time todo em Pelotas esperando o resultado da reunião. Que basicamente era apresentar a coleção da Ivan Pons pro Joel, para desenhar um modelo de negócio juntos, para desenhar uma collab e tal. Cara, eu cheguei no escritório do Joel, ele tava gravando um JJ podcast. E eu esperei acabar o podcast. Quando ele sai do podcast de pé descalço, de meia, sem tênis. E eu tava com um tênisão grandão, sempre gostei de tênis grande, assim. Resumo da ópera, a primeira coisa que eu fiz foi pisar no pé do Joel J. Aí eu, cara, comecei mal a reunião. Enfim, conversamos e tal, não sei o que, ficamos 10, 15 minutos conversando sobre um monte de coisa. E tu, cara, isso e aquilo, E aí, ele abriu a caixa, falou, deixa eu pegar as coisas aqui. E ele pegou uma corta-vento da Ivan Pons. Cara, uma coisa que nunca aconteceu na história da Ivan Pons, ele foi fechar a jaqueta e saiu com o zíper na mão. Cara, aquilo foi péssimo. Porque por mais que eu tente contornar e tal, a conversa foi boa e foi fluida, mas o resultado foi que a gente não fez negócio até hoje, não teve nenhuma parceria. Foi uma falha. Aconteceu, ele saiu com o zíper na mão, eu conversei e tal, foi muito legal, ele foi muito bacana, a reunião foi muito boa. Só que eu voltei pra Pelotas e eu tinha que contar o que aconteceu. E eu contei com uma naturalidade muito legal, porque eu não queria frustrar o meu time. Dizer, pô, a reunião não foi boa, porque aconteceu e tal. E eu fiquei muito amadurecendo a forma que eu ia contar isso. E quando eu cheguei, que eu não sabia o jeito que eu ia contar exatamente como tinha ocorrido, eu contei com uma naturalidade que o time riu. E foi muito massa que eu consegui mostrar o meu fracasso de uma forma genuína. Porque ele foi um fracasso de estratégia, porque tu cria uma expectativa, é um cara que poderia ter, né, feito parte daquele momento, ajudado. Tanto é que a gente tem a meta de fazer toda essa volta e fazer as cortas-ventos do grupo do Joel lá do Clex. E vai acontecer. Vai rolar, vai acontecer. Mas do longo, curto, eu consegui mostrar o que eu tinha feito de cagada lá. Genuíno. Pô, pisei no pé do cara. Depois o cara foi botar uma jaqueta e saiu com o zíper na mão. Tipo, tudo que tinha pra dar errado, deu. E a vida continuou. Só que eu acho difícil. A gente vive num mundo onde o líder é... Primeiro que liderança é uma coisa nova, né? Antes o cara era o chefe. E o chefe manda. O chefe é autoritário. O chefe não dá espaço pra fala. O chefe não tem uma empresa criativa, suscetível a erro. O líder já tem, mas é uma coisa nova. E como ser um líder motivador, como ser um líder forte, mas ser um líder vulnerável? Ainda acho que é uma coisa que quem aprender a fazer, tem uma empresa que sai de 60 colaboradores para 400 colaboradores. Eu acho que é um cara que merece velocidade, é um cara que sabe aplicar velocidade. Porque o chefe, ele é um cara que segura o negócio na mão. É um cara que ele não sabe delegar. É um cara que assume tudo pra ele, só ele sabe fazer. E é difícil sair do chefe pra líder. E um líder colaborativo, um líder que erra, um líder humano. O que tu deixa de dica pra turma que quer deixar de ser chefe e se tornar um líder? E um líder forte, humano, humilde e suscetível a erro. Muitas camadas aí. Primeira delas pra mim parece simples. Primeira delas é autoconhecimento.
né? Autoconhecimento, fazer terapia, estar com a saúde mental em dia, cuidar dessa família, do seu núcleo ali, porque esse é o lugar que vai te fortalecer e vai te fazer correr para muitos outros lugares de conquista, né? Então, não esquecer da saúde como um todo, né? Saúde social, saúde familiar, saúde emocional, parece que é bobagem, mas não é. Isso é o que faz tu ser resiliente no momento que tu precisa ser. É a tua base, né? Então, isso é essencial e toda pessoa que eu vejo que tem uma trajetória de sucesso dentro do empreendedorismo, que conseguiu alcançar um lugar muito massa, tem esse lugar aí da sua vida muito bem focado, muito bem trabalhado, né? Então, não esquecer disso. Segundo, é uma questão muito prática com o seu time, que é estabelecer limites de autonomia. Porque até quando a gente fala de falhar, tem limites da falha, né? Então, talvez um setor financeiro vai ter um limite menor do que outros setores mais criativos, e tá tudo Perfeito. bem. Mas tu tem que entender qual é esse limite. E tu pode, inclusive, separar isso em caixinhas, ó. Tem essas tarefas aqui que o time pode executar sem nem consultar, sem nem falar nada, faz parte da rotina e aqui ele pode errar. Tem essa segunda caixinha, que é o time pode executar, pode propor, mas eu preciso estar ciente. Eu não posso ser pego de surpresa lá na frente, preciso saber negociar isso com outros stakeholders, então eu tenho que estar na mesma página. Mas o time pode seguir, tem espaço ali para errar. E a terceira é a caixinha mais crítica, que é eu preciso autorizar, né? Como liderança, eu preciso olhar para aquilo e a partir do meu lugar é que aquilo vai poder andar ou não. Então o time pode desenhar, pode propor, mas eu preciso ter a palavra final, talvez até pela visão mais macro que a liderança tem dentro da organização. Então, tu definindo até as tarefas e onde pode errar é muito mais fácil, Boa. né? E aí isso é ouro, né? Para quando a gente quer trabalhar com autonomia, porque autonomia e responsabilidade andam juntos. Autonomia não é deixar as coisas soltas no ar, até porque isso faz as pessoas se sentirem perdidas. Então, tu tem que ter as coisas definidas, tem que buscar ali definir os limites de autonomia para poder responsabilizar. E, inclusive, responsabilizar caso erre, né? Então, existe um lugar ali de responsabilização. Igual quando eu vou dividir budget, né, orçamento dentro de uma empresa, eu posso definir níveis de liberdade ali financeira para poder seguir sem autorização a cada step. Então, por exemplo, quem não é líder pode até X valor. Lideranças de primeiro nível até X2. Lideranças de terceiro nível ali, uma diretoria, gerência, X3, né? E é isso, tu vai definindo esses limites. Isso ajuda tantas pessoas a poderem ousar um pouco mais e se responsabilizarem, então isso faz as pessoas entregarem resultados melhor, como também a liderança que está olhando para tudo isso pode olhar para outras coisas, né? Porque vai poder confiar no seu time e poder crescer o negócio. Por exemplo, uma figura de CEO, quem está na direção principal da empresa, tem que ter tempo para olhar para o futuro organizacional, né? Talvez é a principal função de um CEO numa empresa que está em crescimento. É poder, e aí com o tempo, claro, muitas vezes uma pessoa vai fazer vários papéis, né? E tá tudo bem, mas é entender, tu tem que ter o teu tempo de conectar com as pessoas, tempo de entender se a operação tá funcionando e olhar para o futuro organizacional. O que que tu quer daqui para frente? O que que o negócio tá pedindo? O que que tá acontecendo no meu nicho dentro do mercado, né? Para que tu possa trazer essa inovação, possa trazer essa inspiração, as pessoas te vejam como alguém que tá de fato antenado no que tá acontecendo, né? Então, essa gestão do tempo é essencial também para isso. Tu acha que esse líder mais humilde, mais humano, ele conecta mais? Exemplo, num onboarding, por exemplo, o cara entrou na empresa agora. O fato dela saber a história do líder, de onde ele veio, toda a bagagem que ele carrega, tu acha que isso conecta com as pessoas do que aquela coisa mais... Porque antes era assim, né? Tipo, pô, o chefe. Até hoje ainda tem o patrão, o chefe, uma distância absurda. E ao mesmo tempo também é confuso quando tu aproxima demais, aquela coisa, não seja amigo. Então, tipo, é uma linha tênue. Mas tu entende que essa coisa humana de admiração é muito mais legal, né? Muito mais genuína, assim, traz uma conexão, tipo, pô, eu admiro esse cara, eu gosto de trabalhar com ele, eu me vejo num futuro com ele, porque eu gosto dos valores desse cara, a jornada dele é bonita, porque muitas vezes o cara nem sabia, né? O cara era empregado do patrão e acabou. E aí sim, tinha aquela história do o patrão trocou de carro no final do ano, o funcionário trocou de tênis, e uma distância absurda. Não tinha plano de carreira, não tinha objetivo macro, não tinha cultura. Pô, cultura é um termo que já existia, a cultura sempre existiu desde que o mundo é mundo, porque a cultura estava implementada do chefe e do empregado, porque era isso, e agora não. Só que é uma linha genuína e tênue ao mesmo tempo de entender se o cara vulnerável demais mostra fraqueza,
transparente demais mostra vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo tu tem que ser um líder inspirador. Eu me coloco, às vezes, fico pensando nisso, até que ponto eu tenho que ser o cara que conta tudo que tá acontecendo, tudo que já viveu, todos os seus medos, mas até que ponto eu não consigo ser assim? Se tu for ser genuíno, tu é o que tu é. E ser líder e ser genuíno, às vezes eu fico ainda confuso, sabe? Qual é a linha certa a seguir na liderança? Legal. Eu penso que essa pele fina, assim, para definir o que tu vai trazer, o que tu não vai, tu pega muito com os calos da vida, com os calos da profissão, do dia a dia. Então, com o tempo, tu vai entendendo até o efeito que isso causa nas pessoas. Sim, Tem coisas que, se a gente abre antes da hora, pode gerar ansiedade, pode fazer com que as pessoas se afobem e aí percam o foco do que tem que fazer. Então, algumas coisas, de fato, a gente guarda mais, até ser o momento certo, inclusive pelo bem das pessoas e pelo bem do perfeito. negócio, ser uma informação sensível. Outras faz parte a gente compartilhar para que elas se sintam inclusas, né. Quando a gente olha para isso, tem um processo que é muito interessante de fazer, que é justamente, tu vai olhar para a estratégia da empresa, né. É muito legal que as pessoas, o máximo possível, possam participar disso. Então, tu, por exemplo, como, cabeça máxima ali da organização, vai ser a pessoa que vai dar a visão, vai ser o que vai dar a palavra final, e tem que ser, Uhum. né. Mas quanto mais as pessoas se envolverem nesse planejamento, mais elas se veem pertencentes. E aí muda a diferença de ter um objetivo para ter um propósito, né. Vou pegar um exemplo muito prático da gente ver. Imaginem que tem uma pessoa cortando madeira, né, um Tá, marceneiro. Esse marceneiro tem um objetivo de entregar no final do dia X peças ali de madeira para a construção de um local. Muito provavelmente, ele vai fazer o seu serviço, ser um profissional responsável. Talvez ele faça, mas deixe algumas madeiras na volta, não polha 100% o que precise, vai deixar empilhado, mas algumas não vão estar tão alinhadas, mas vai entregar a tarefa, né? Mas vai ser com um X de velocidade, com um X de qualidade. Esse mesmo marceneiro, sabendo que está construindo a escola que os filhos dele vão estudar e que talvez os netos dele vão estudar, muito provavelmente vai estar muito mais engajado. Ele vai estar cuidando ali da madeira com muito mais cuidado, entregando na perfeito. melhor qualidade, porque ele sabe que vai ter um impacto na vida das pessoas e das pessoas que importam para ele, né? Então tu vai, por exemplo, como empreendedor, ganhar muito mais resultado dentro do teu time e o teu time vai estar muito mais feliz. E aí isso é a diferença de objetivo e propósito, de uma maneira muito simples até da gente ver no dia a dia. Propósito não precisa ser necessariamente algo que tu leva para a vida toda de uma maneira só e que é transformador no nível interpessoal que fica quase abstrato. Pode ser também, se tu te identifica, mas o propósito é muito mais sobre tu entender como o que tu tá fazendo afeta para melhor o mundo. E a partir disso, tu consegue diferenciar o objetivo do propósito, né, e trazer isso para dentro da empresa. Então, por exemplo, se eu tô, fazendo uma atividade mais burocrática, mais operacional, mas eu não sei o que que aquilo gera no final do dia, qual é o impacto na empresa, provavelmente eu vou estar muito menos engajado, né. Se eu sou um Vai lá, colaborador bom, cumpre e vai deu. perder para concorrência. Exato. E aí tu perguntou antes também sobre o quanto é importante o líder ser inspirador, né. É muito importante quando tu quer ter uma cultura de crescimento. E aí não é nem o Felipe que diz, são as pesquisas. Tem 3 principais fatores que fazem as pessoas saírem de empresas, né, em que elas estão engajadas. O terceiro motivo é remuneração. Então é muito importante a empresa olhar, mas não é o primeiro. Eu já ia dizer que era o primeiro. Então, é o que a maioria das pessoas acham, porque os 2 primeiros parecem um pouco subjetivos, mas fazem toda a diferença quando a gente, inclusive, olha para um dado de turnover, olha para os motivos que as pessoas foram buscar outra oportunidade, né. O segundo é admiração pela alta liderança. Então, tu não saber quem está na frente do negócio, não saber a visão que essa pessoa tem de futuro organizacional, gera um desengajamento muito grande e gera uma abertura ali para tu ir pra outras O oportunidades cara nem também. sabe pra onde tá indo, ele só tá indo. É, então tu é mais um número, entende? Aham, Quando tem essa visão, tu não tá perfeito. junto com a liderança. E o primeiro ponto é conexão, né, e uma boa relação com a liderança direta, que é a chave. Então tu pode ter uma admiração trilegal pelo fundador, tu pode ter uma remuneração boa, mas se a tua relação com a liderança direta tá desgastada e vai desgastando, isso não é olhado, tu vai sair da empresa, né. E aí isso pra além do custo emocional de alguém sair, tem um custo financeiro inclusive, né, o custo de rescisão, de contratação, o tempo que tu fica sem aquela pessoa, que outra pessoa vai ter que cobrir, né, o custo cultural, porque quanto mais tempo tu passa dentro da empresa, mais aderente à cultura, teoricamente tu vai estar, e mais fácil vai ser tu passar essa cultura para quem chega.
Então, tem todo um ganho que se tem quando as pessoas conseguem construir uma carreira e construir uma história dentro de uma organização, né? E isso tudo se perde se a gente não olha para esses 3 pontos. Que legal, cara. Vou te fazer uma pergunta antes de entrar numa outra pergunta, que a outra pergunta é do Felipe. Como liderar quando a gente tá quebrado emocionalmente, ou quebrado numa estratégia, ou quebrado num relacionamento? Ou seja, o CPF tá quebrado, mas quando tu entra na empresa, esse CPF é responsável por um CNPJ. Eu passei por isso, foi muito difícil, muito desafiador. Tu chega na empresa querendo sair, a mesma porta que tu entra é a porta que tu quer sair, mas tu sabe que tu é o capitão daquele barco, tu precisa manter as velas, precisa manter o time engajado. Na tua visão de um cara que lidera grupos que lideram 400 pessoas envolvidas, como que é para um líder liderar quando está quebrado? Profundo e difícil. Olha, não tem fórmula mágica, mas eu diria que o primeiro ponto que a gente falou sobre autoconhecimento sustenta muito de como tu vai agir. Por quê? Tem momentos que talvez tu vai estar tão quebrado emocionalmente na tua vida, passou por um divórcio, alguma questão, perdeu uma pessoa muito importante, talvez naquele dia de fato tu não consiga estar presente para o teu time. E assumir isso é importante. Até porque o momento, talvez alguém do teu time vai passar por isso, a tua liderança, caso tu não seja a última liderança da empresa, vai passar. Então, entender que tem momentos que a gente não vai estar apto faz parte da vida humana. Porém, entender também o que tu consegue deixar um pouquinho de lado, né? Fazer o que a gente chama na psicologia de função continente. Tu bota para trás ali a tua vida pessoal e consegue focar no que tu precisa fazer no dia, mas estando conectado com o propósito da organização, entendendo o impacto que tu tem na vida de quem tá no teu time, é muito bom, né? É um caminho interessante. Mas isso passa muito pela inteligência emocional. Se eu não tenho inteligência emocional, eu acabo misturando tudo, né, de uma maneira que até pode gerar prejuízo. Hoje as pessoas normalmente entram nas empresas pelo técnico, né, e saem pelo comportamental. Então isso diz muito também do nosso lugar de maturidade emocional, né. E é uma das coisas que hoje, como cidadão mesmo, eu acho que a gente poderia olhar muito mais. Impacta diretamente o negócio, né. O Rafa falou no episódio número 1 que quando a gente coloca o trabalho no lugar certo, então ele falou saúde, família e trabalho, que é uma máxima do Joel J, inclusive. Quando a gente bota o trabalho em terceiro, a gente pode quebrar uma empresa, por exemplo, mas não quebrar o empreendedor, não quebrar a pessoa. Mas é difícil quando essa ordem começa quando a parte da pessoa está quebrada, seja uma saúde emocional ou física, ou depois a parte da família está quebrado, isso influencia diretamente na empresa, é muito difícil, né? Às vezes o líder até exige do seu colaborador que não reflita, deixa os problemas lá fora. Cara, é muito difícil, porque aquela coisa, hoje assim, com a minha experiência de empreendedorismo, eu não acho possível tu ter 2 vidas, é uma vida só. E ela se, tipo, tal hora é PJ, não existe isso. Essa coisa é 7x7, é 24x24, é uma loucura, tu te confunde o que tu é, o que é tu, o que é a empresa. Então eu fico muito pensando assim, como é difícil liderar. Por isso, porque às vezes é a saúde emocional, às vezes é a saúde física, às vezes é a família, às vezes são outros conflitos, e tu tem que chegar e ser um líder inspirador. Onde na história do Felipe, que idade tu tá, Felipe? Tô com 26. Nesses poucos 26 anos, dos 19 aos 26, onde nessa jornada tu sentiu que tu quebrasse? Emocionalmente, fisicamente, estrategicamente, financeiramente, não sei se passou por algo assim, mas enfim, aonde o Felipe quebrou e o que ele se tornou a partir daí? Boa. Olha, teve, algumas situações, algumas quantas, né, eu me considero um pouco fênix nesse sentido, né, de que algumas coisas viram cinzas para ressurgir depois mais fortes e com uma jovialidade melhor, né. Mas teve um momento ali que foi muito marcante para mim, que foi a virada inclusive de, sair ali, encerrar ali com a BC Leva e ir focar na clínica. Porque para mim foi um ponto que, me deixou muito reflexivo também, porque mexe com vaidade, mexe com, pô, eu construí algo muito legal aqui, faz sentido. E eu sempre busquei muito construir as coisas com um sentido, né, com propósito. Então, era conectado com a questão ambiental de ESG também, né, era uma empresa de entregas de bicicleta, né, e focava justamente em trazer uma logística sustentável, personalizada para os empreendedores.
Então, teve um caminho muito bonito ali que me marcou muito, me evoluiu muito pessoalmente, profissionalmente, mas teve um momento que eu entendi que não fazia mais tanto sentido, né? Porque eu queria ir para um outro rumo, né? E o cenário já estava diferente também. E conseguir ter essa maturidade, de entender que aquele episódio da vida foi muito importante para minha construção, mas é um episódio, como tudo na vida são episódios, né? A vida é um grande seriado. Legal separar a vida por episódios, gostei disso. Pô, tem uma Netflix inteira aqui na minha Gostei cabeça. disso. Foi muito legal, porque, ok, esse episódio aqui vai encerrar aí de uma maneira muito legal, mas aqui vai ter um outro episódio que eu quero explorar e que eu vejo que vai fazer muito sentido agora, que as experiências, o repertório que eu construí ali empreendendo nesse ramo vai me ajudar para ter uma outra visão, né? Seja na clínica atendendo empreendedores, seja em outros negócios conseguindo ter uma visão mais humana, mas ao mesmo tempo conectada com o impacto de negócio, né? Que é uma das grandes dificuldades da área de gestão de Sim. pessoas hoje, não ser só um lugar operacional, não ser um lugar desconectado, né, do negócio. Então, eu vejo que cada vivência nos engrandece. Eu acho que ter essa visão me ajudou muito a passar por esse momento, inclusive, e sair melhor, né? E tu fechou a Bicileva porque tu não conseguia tocar ela ao mesmo tempo com o consultório? Exatamente. Tava ficando num lugar de burnout, assim, muito sobrecarregado. Não dá para ser 1000 em 1, né? Perfeito. Então foi importante, foi uma priorização ali, né? E tu entendeu isso como uma quebra? Que é. Entendi, porque para mim foi uma quebra de expectativas que eu fui criando e de entendimento até de mim, para onde eu queria ir, né, para onde eu queria arrumar. Então, nesse primeiro momento foi, né, foi uma despedida, mas uma despedida que no final foi muito boa, né? Soou como um pequeno fracasso e tu ressignificasse. Voltou aquela Exatamente. mentalidade da bike ali, da primeira competição versus o primeiro troféu. Exatamente. E eu vivo as experiências da minha vida de uma maneira muito intensa. Eu sou uma pessoa que transparece calma e de fato eu me sinto calmo, me sinto equilibrado, mas eu sou muito intenso também, né? Então, os lugares que eu tô, eu busco estar com muita presença. As pessoas que estão na minha vida, eu quero muito ter essa visão também e trazer isso de forma valorizada, né? Se eu tô num lugar, eu quero de fato gerar valor ali, me sentir conectado. Então, para mim, isso é muito natural, essa intensidade. Embora seja uma intensidade com equilíbrio, é uma intensidade, né? Para mim, as coisas não são só para acontecer, só para passar ao acaso, né? Então, quando tu tem essa visão, esse modo de ser, também é muito mais impactante as rupturas. Mas com a inteligência emocional, tu maneja e sai melhor, né? Tem uma frase que eu uso desde o início do empreendedorismo, já falei no episódio 1, no 2 e vou repetir aqui, que é o nada supera a constância. Eu acredito Muito muito bom. nisso e tu falou isso agora. No início da tua apresentação, tu te considera um cara constante. O Felipe da bike, o Felipe da bicileva, o Felipe do consultório, o Felipe da Atlas, ele é constante em quê? Desde sempre e até hoje. Constante em ter 2 ouvidos e uma boca, porque faz com que eu escute muito, com bastante atenção, para depois poder falar coisas que façam sentido. Então, acho que é comportamento, né, que é a chave para tudo, para que a gente esteja constantemente também aprendendo com o nosso ambiente, com os nossos estudos, com as práticas que a gente tem, né. Normalmente 70% do que a gente vai, aprender vai ser na prática, o modelo ele 70-20-10, né. 70% tu vai olhar para a prática, o resto ali dos 30% é que vão olhar para a teoria. Então a teoria ela pauta muito, mas se tu não pega isso e põe na prática, acaba só virando livro na estante. E eu acredito muito em tu trazer as coisas pra prática, né. Uma coisa que me chama a atenção também no teu estilo de vida é que tu é um cara que curte os pequenos momentos da vida. Eu vejo o quanto que tu tem dentro da tua casa ali, tu posta inclusive sobre isso, né? Uhum. Sobre as tuas plantas, sobre o teu, acho que é gato ou É, mais de um, não sei se é plural ou singular, é uma é uma área. gata. Leitura, a tua música. Então dá pra ver que tu, com pouca idade, aos 26 anos, eu acho pouca idade, tem muito chão ainda pela frente, tu já consegue apreciar o belo da vida. E a segunda máxima do nosso podcast são os pequenos grandes momentos. Se tu tivesse que deixar uma dica para o empreendedor, que ele está num momento de dor, está saindo de um luto financeiro, de um luto de escolha, de um luto emocional, de um luto de estratégia, eu chamo isso de luto porque é um momento de dor, de que tu te encolhe, que tu quer ficar sozinho, que tu não quer dividir.
que se ele puder pegar uma coisa que o Felipe faz hoje e aplicar na vida dele, o Rafa falou da música, o Matheus Dannenberg, ele falou que uma das coisas que ele sempre cultivou dentro dele, que são os pequenos grandes momentos dele, é ser essa coisa de um pensamento vitorioso. Ele fala mesmo, cara, mesmo quebrando uma estratégia, meu pensamento é, beleza, eu tô aqui, mas eu vou sair disso. Então o pequeno grande momento dele é esse. O meu, eu já disse várias vezes, é o café da manhã. Então assim, eu sempre cultivei, a gente tem a cultura lá de casa de acordar cedo, tomar um super café da manhã, ficar 1h30 na mesa de café da manhã. Então a nossa oração acontece ali, as crianças vão acordando, vão chegando. Então, independente de estar com os projetos tudo voando e dando muito certo, ou com a cabeça muito confusa, eu sempre cultivei isso. Porque aí parece que tu tem uma base, um lugar para voltar, que são os teus pequenos prazeres, que custam pouco, mas valem muito. O que tu deixaria de dica para a galera em momentos bons e ruins? O Felipe faz, que ajuda ele a manter essa calmaria em meio à explosão de querer fazer tudo. Eu diria pra lembrar de quem tu é e lembrar também que quem tu é uma eterna construção e que tu não precisa fazer isso sozinho. Hoje, o lugar de liderança é um lugar muito solitário. E quanto mais a gente cresce nesse lugar, mais a gente tende a se isolar. Mas não precisa ser dessa maneira. Então, quando tu lembra quem tu é e consegue, a partir disso, também te ancorar nos teus valores, te ancorar nos teus rituais, assim como também enxerga que, cara, tu vai estar sempre mudando, tu vai estar sempre crescendo, e que bom. Quem não muda é porque já morreu, né? Então a gente vai estar sempre crescendo nesse sentido, e errando e voltando, e a partir disso aprendendo. Então, lembrar de quem tu é, lembrar do que tu vai estar sempre em constante transformação e que tu não precisa fazer isso sozinho é essencial, porque tu vai poder dividir as tuas dores com o teu lugar de confiança, poder conversar com outros empreendedores que também estão passando por isso ou que já passaram e tem coisas ali para aprender, né, que tu pode aprender com eles. Então, lembrar de contar com as pessoas também é muito importante. Algo que a gente falou também sobre antes daqui, né, é que o ser humano se abre muito mais à generosidade do que à escassez. A gente tende a estar muito mais conectado quando compartilha histórias do que quando só guarda pra gente, né? É algo até egoísta com o nosso propósito no mundo. Então é importante lembrar disso, né? E lembrar que também ah, um- a nossa resiliência ela só acontece e só é criada a partir da falha, né? A resiliência nada mais é do que o que acontece depois que tu errou e aprendeu alguma coisa com isso, conseguiu levantar isso, te deixou mais forte, né? Pessoas que não passam por desafios, que não conseguem ver isso como desafio, que não erram, né? Que não caem, também acabam não criando a resiliência necessária, a casca grossa ali, mantendo a pele fina da sensibilidade, para ir adiante, né? Então, esse é um fundamento da própria psicanálise, né? Ela olha a construção da resiliência a partir das falhas. Então, isso é muito importante também, pra gente lembrar que no final, hã, é sempre escuro antes do amanhecer. E tu acha que isso pode ajudar o empreendedor quando ele está nesse momento de dor e quando ele está num momento próspero? Porque muitas vezes as pessoas falam, pô, o cara, sei lá, o cara cresceu, ganhou dinheiro, tá reconhecido, tal, ficou bobalhão, ficou nananá. E eu não acredito nisso. Eu acho que a pessoa é o que ela é, que talvez o dinheiro, a fama, o poder, tal, seja só um amplificador de caráter. E às vezes é bom a pessoa ter para onde voltar. Eu vejo que uma das coisas que aconteceu na minha vida, né, que aconteceram na minha vida foi que hoje eu tenho orgulho de dizer, aos 38 anos, que eu sempre mantive uma linha reta em postura, em valores. Independente das coisas estarem assim voando, crescendo, vestindo uma galera legal, frequentando lugares legais, eu sempre soube para onde voltar, que é para a porta da minha casa. Tinha um dia maravilhoso, épico, construía uma coisa muito legal, voltava para dentro da minha casa, olhava para os meus com o mesmo jeitão, que nem a gente brincou ali, enquanto rirmos de nós mesmos, estaremos à frente do nosso tempo. Então, tipo, independente de qualquer coisa, voltar pro teu lugar, não é nem de origem, mas teu lugar de estadia, de se sentir em casa. Em dias ruins é a mesma coisa. Quando tu falou disso, de lembrar quem nós somos, é um pouco diferente do que eu imagino numa resposta quando a gente pergunta quais são os teus pequenos grandes momentos. Mas me trouxe para um lugar de presença. De tipo, estou voando, volta pra cá. Estou lá embaixo, no fundo do buraco, volta pra cá. Tu não é nem o buraco, nem esse ápice aí que tu tá vivendo. Lembra de quem tu é. E isso me fez muito sentido, porque foi o que me manteve. Agora, fazendo uma análise dos meus 15 meses que se passaram, graças a Deus a gente tá numa outra jornada agora, realmente eu fazia isso.
Não tinha parado para pensar por esse ponto de vista, mas eu fazia isso, eu acabava voltando pro meu centro. Em dias ruins, eu voltava pro meu centro, em dias bons, eu voltava pro meu centro. E como é bom a gente se conhecer, né? Saber quem tu realmente é. Hoje em dia, com a maturidade, um elogio não me infla o ego. E uma crítica não me desinfla o ego, não me machuca mais. Antigamente, um elogio me inflava 5% o ego. Só. Não deixava passar disso, mas inflava um pouquinho. E uma crítica me derrubava a ponto de eu ficar uns 3 dias pensando nisso. Tanto que eu criei a minha tese das 48 horas. Se a pessoa me agredia verbalmente ou de alguma forma aquilo me machucava, eu passava aquela noite muito reflexivo. No outro dia eu acordava meio sem apetite, tomava um café da manhã meio sem graça, ia trabalhar, mas com aquilo na cabeça. De noite eu ainda pensava sobre aquilo e no outro dia de manhã eu tinha que tomar uma decisão. Se era algo muito importante, alguém importante, teve algum mal-entendido, alguma situação que eu tinha que voltar, conversar com essa pessoa e resolver, eu fazia isso naquele dia. Se não fosse tão importante assim, fosse algo supérfluo, dali é contra a psicologia, eu tenho uma esposa Uhum. psicóloga, mas dali eu falei assim, ó, deu, não vou mais pensar nisso. Então, essa metodologia que eu criei me ajudou bastante a trabalhar muito a questão de crítica. Hoje em dia, com a maturidade, com o jeito que eu lido com as coisas, eu já entendo que é muito o que a pessoa tem para te dar. Às vezes ela quer te elogiar como uma forma de bajulação, às vezes ela quer te elogiar por admiração, e é muito genuíno, tu sente. Às vezes ela quer te criticar porque ela queria ser tu, um pouco de inveja, às vezes ela quer te criticar porque pela perspectiva que ela tem, da onde ela tá, do ponto de vista que ela tá, é uma crítica que faz sentido pra ela. E tá tudo bem, porque fala muito mais dos outros do que da gente. Me lembro de te contar uma vez que eu tomei Uhum. uma pedrada forte, violenta no Instagram, num direct, eu olhei aquilo e eu ressignifiquei na hora. Eu falei, pô, isso aqui é o cara falando dele mesmo, não é de mim. E aí tu falou, é isso, Ivan? É sobre isso, sobre tu olhar da onde vem aquilo ali. E não pegar aquilo como uma verdade. E como isso me ajudou, sabe? E agora tu falou isso e eu me dei conta disso. Como eu fiz isso várias vezes no momento de dor. Acabei voltando pra quem eu realmente sou. Eu não sou esse cara que errou uma estratégia, eu vou ficar me vitimizando. Eu sou um herói da minha história. Mas ao mesmo tempo, quando as coisas voltaram a dar certo, que graças a Deus estão cada vez melhores, eu volto pro mesmo lugar. Termino o podcast, volto pra casa. Termino um dia de trabalho, eu volto pra casa. E a casa não é a casa física, é o meu centro. Minha esposa, meus filhos, os meus valores. E hoje eu penso que o melhor ainda tá por vir. E falando em o melhor ainda tá por vir, o que a gente pode esperar do Felipe na reticências? E daí? De quem tu é hoje aos 26 anos? Quais são os planos? Eu tenho uma provocação boa pra fazer, que há um tempo atrás no almoço no Nave, ou no Madremia, acho que foi no Madremia, esse eu falei pro Felipe, tá, e por que tu não grava mais aqueles conteúdos? Porque ele dizia que eu me Uhum. sentia tão bem no Instagram, postando e tal. E ultimamente ele tem me dito assim, toda vez que eu posto, eu lembro da tua provocação. Toda vez que eu posto. E acho que é aí que tá a beleza da amizade, da provocação, da ajuda, de um querer que o outro seja melhor. O Felipe escreve muito bem. O Felipe reflete muito bem sobre as coisas da vida, como eu disse. Pra mim ele é um poeta, poeta da vida, aos 26 anos, uma escola. E o que te fez tirar de novo esse Felipe de dentro da cachola? E o que mais a gente pode esperar a partir daqui para um futuro próximo do Felipe? Legal, legal. Essa conversa foi muito marcante pra mim mesmo. Tanto que toda vez que eu tô ali produzindo mais conteúdo, botando mais de mim pra fora, eu lembro muito da nossa conversa. Eu chego e falo, bah, Ivan, fiz tal coisa, É né? verdade. Porque hoje mesmo a gente falou sobre isso, Tu né? viu que eu tô mais ativo no É, Instagram? Foi a exatamente. tua frase que eu tô viu. Exatamente, porque isso foi importante pra mim pra lembrar de duas coisas, inclusive. Eu tenho até tatuado no corpo essas duas coisas, né? Então, nos meus dois punhos. Esse aqui tá escrito Kairos e esse tá escrito Epoqué. O que que significam essas palavras? É porque eu tatuei elas. Kairos significa tempo de qualidade, tempo presente. E para algumas pessoas, tempo de Deus. Então é quando tu perde a noção do relógio, porque as coisas estão fluindo, né? E tu tá presente de fato. Tá no hoje. Exato. E eu tatuei isso no pulso justamente para lembrar de tocar o mundo com isso, né? E tocar a minha vida através dessa presença. E Epoqué significa suspensão dos juízos.
Então, é algo que também marca muito, assim, minha trajetória, que é buscar, de certa forma, até lutar contra a nossa natureza humana, mas de uma forma leve, né. Por quê? Porque é natural nosso julgar, é natural nosso criar percepções muito rápido das coisas e assumir como verdade. Mas a gente ganha muito mais quando consegue suspender um pouquinho esses juízos e ter uma visão mais ampla, olhar as pessoas de fato. Quando tu aplica isso dentro de um negócio, tu consegue ter uma visão muito mais estratégica do que fazer, porque tu não vai pelos teus vícios, né. Então o Epoqué tá na outra mão também para tocar as coisas da vida através dessa suspensão de juízos. E tá no pulso para lembrar, porque é contraintuitivo da nossa natureza, né. A gente se acha muito racional como ser humano, mas na verdade a gente é muito mais emocional, né. Então, é importante a gente ter ciência, inclusive, dessas limitações, para poder, a partir disso, buscar o racional, buscar o equilibrar o emocional e o racional, né. E para mim isso é bem importante. Daqui para frente, eu posso dizer para esperar essa curiosidade, né, tomar outras formas também, tomar mais propulsão e principalmente conseguir imergir melhor os mundos que eu habito. Por que eu falo isso? Tem a ver com as nossas conversas também, nesse ponto. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de achar as conexões, na verdade não de achar as conexões, mas de até assumir as conexões entre diferentes Filipes. Porque justo por ser essa pessoa muito curiosa, tem o Felipe que se interessa muito por negócio, tem o Felipe que é da psicologia e das relações humanas, tem o Felipe que é escritor, que olha para esse lugar mais poético da vida, e são públicos que normalmente não se conversam. Se tu vai no meio mais empreendedor, talvez as pessoas podem até torcer a cara se elas não estão com uma maturidade emocional, se tu vai para um lugar mais poético. E se tu vai para um lugar ali de literatura, do pessoal que olha mais para o lado artístico, talvez vão ter alguns preconceitos contra quem está dentro dos negócios, do mundo do empreendedorismo, né. Só que eu sempre, mergulhei muito nessas esferas, e eu vejo que isso, na verdade, se tornou um grande diferencial, porque me ajudou a ter sensibilidade dentro do negócio e ver as coisas além do óbvio, e também ter uma visão empreendedora quando a gente está falando de arte, que é importante também, né. Não matar a arte, mas sim, potencializar o que tem de essência daquilo. Então, dá para esperar de mim essa fusão melhor dessas áreas. Inclusive, a newsletter que eu escrevo se chama Contraste por causa disso, né. Ela fala dos diferentes contrastes que me formam. Então, fala de cultura pensando em organização como um todo, né. Fala de vida, fala de gestão, de liderança. Então, eu entendi que juntar esses temas é um pouco ousado, mas me ajuda a ser eu, né, e acho que é isso que conecta e gera valor. Tu não acha que nesse mercado agora que a gente tá vivendo de tudo muito, ser genuíno é um grande diferencial? Eu acho que é muito bonito isso que tu conseguisse fazer de trazer todos os teus contrapontos, transformar isso no que tu é, entregar para a sociedade o que tu é de verdade e deixar que as pessoas se conectem. É o cuidar do jardim, e deixar que as borboletas que fazem sentido pro teu jardim se aproximem. Cara, eu acho legal isso. Sem pensar nesse pré-julgamento. Eu comecei a tirar um pouco de lado isso, sabe? Quando eu vou palestrar, quando alguém me chama para algum evento legal, que eu vou abrir a boca e falar, eu tirei toda a questão do pré-conceito. Ah, o que eu vou falar, eu vou lá e falo. Tem gente que, cara, se conecta demais com aquilo ali. Tem gente que acha nada a ver. E eu acho que tá tudo bem. Acabou que eu acho que nesse mundo tão igual, ser diferente virou um presente pra nós, né? Tal. E quem se posiciona sempre vai colher essa divisão, mas que é positiva. Tem pessoas que vão se conectar, tem pessoas que não vão, e tá tudo bem. Mas tu enxergar a potência que tem nessas características é muito positivo. Quando a gente fala dessa visão, mais artística, fora da caixa, o beber de diferentes repertórios te ajuda muito na criatividade. Até, por exemplo, se tu vai fazer, olhando dentro da empresa, por uma campanha de marca empregadora, como tu transmite a essência da empresa de uma maneira autêntica, sem ser algo pasteurizado, e tu tá trabalhando ali, deixar a empresa mais atraente ou deixar os produtos mais bem comunicados, né. A gente fez um trabalho lá muito legal de marca empregadora, inclusive nesse crescimento, Uhum. e para teres ideia, assim, ano passado a gente atingiu a média ali de 45.000 pessoas se inscrevendo para as vagas da empresa por Meu semestre. Deus. Esse ano tá em 95, Meu Deus, primeiro 2. semestre. Exato. Isso não Noventa e veio cinco mil cinco pessoas. mil inscrições para as vagas de primeiro semestre agora de 2024. Meu Deus do céu. Então é uma galera, mas, quando a gente entende quem são essas pessoas, vem de um trabalho muito conectado com pegar a essência da empresa e a cultura, transmitir isso para fora de uma maneira que as pessoas vejam e de fato queiram pertencer,
aquele ambiente e atrair as pessoas certas. Então aí novamente se equilibra da sensibilidade com a técnica. Tu mapear as personas, por exemplo, que é uma ferramenta de marketing exata de quem é o colaborador ideal para o momento que tu quer atingir de negócio e a partir disso direcionar a tua estratégia de marca empregadora, né, para conectar com essas pessoas. Então esses contrastes, essas conexões tornam os resultados muito mais visíveis e também mais inteligentes, porque quando a gente está falando da famosa frase, né, do Peter Drucker, de a cultura come a estratégia no café da manhã, não interessa quem comer quem dentro desse contexto, mas sim a cultura que cria os comportamentos e fornece ali os meios para se comportar porque é necessário para o resultado do negócio, né? Então essa conexão, inclusive, de cultura com o negócio é essencial. Não tem cultura certa ou errada. Existe a cultura que mobiliza os comportamentos necessários para o sucesso do negócio. Então, se para o sucesso do negócio é importante adaptabilidade, humildade, inovação, a cultura tem que transferir isso de uma maneira muito autêntica para quem está ali e conectar com pessoas que venham para somar nessa empresa e já tenham esses valores também, porque isso é importante para o negócio, para o crescimento organizacional, né? Então, a cultura também não é só fazer ações, não é só estar no dia a dia ali cuidando das pessoas. É importante cuidar das pessoas, mas tu tem que cuidar também direcionalmente, estrategicamente, para o futuro da empresa, né? Profundo, como sempre. A gente sempre, já se encaminhando para um final, infelizmente, a gente costuma fazer o seguinte: imagina que ali nessa câmera que está bem na sua frente, existe alguém que chegou no nosso podcast com a esperança de receber uma resposta. Aquela resposta que ele está pedindo para Deus, está com dor, está confuso, está quebrado, está com uma estratégia confusa, está com alguma coisa que ele não está achando a resposta e ele está buscando um alento. E não à toa ele veio e ficou até o final do nosso episódio, nos acompanhou até aqui. E aqui um dos objetivos é ressignificar as falhas. E a gente quer realmente ajudar genuinamente as pessoas a acreditarem nos seus potenciais. Eu sou um verdadeiro fã de pessoas que fazem da dor uma motivação para recomeçar. Eu digo que a vida é sobre começos, erros, tropeços e recomeços. E ela está buscando esse recomeço. Então olha para essa câmera como se fosse um amigo teu que tu quer ajudar e traz aquela mensagem não positiva, porque positiva chega a ser até leviano, mas uma mensagem baseada em tudo que tu já vivesse, em tudo que tu acredita, nos teus valores, para alguém que está precisando daquele incentivo de acreditar, voltar a acreditar em si mesmo. Profundo. Tá bom nisso, Vou vai falar lá, o que me vem na cabeça por favor. a partir disso. A vulnerabilidade, ela é um fio de DNA compartilhado entre toda a humanidade. É o que faz a gente se conectar e ser quem a gente é, entender o outro, entender quem está do outro lado também. Então, não esquece disso, né? Lembra de ser vulnerável com o teu círculo de confiança, com as pessoas que tu tem ali, que tu pode compartilhar as tuas dores, para no outro dia poder levantar, porque não tem nada melhor do que um dia após o outro. E a gente só tem o presente. O passado é memória, o futuro é tentativa de controle, tentativa de prever. Então, lembrar que a gente tem o presente, que ele tem esse nome por um motivo, nos ajuda a viver o que a gente tem que viver, sentir o que a gente tem que sentir, deitar a cabeça no travesseiro, dormir. Às vezes um pouco ansioso, nessas situações a gente pode estar ansioso, mas no outro dia levantar de novo e construir o que a gente precisa construir ao lado das pessoas que a gente confia. Filipão, muito bonito isso que tu falasse. Eu gosto também de trazer uma mensagem. Às vezes eu falo no meio, às vezes eu falo no final. Só que antes de eu falar o que tá no meu coração, eu quero te fazer uma pergunta, talvez a última pergunta do nosso bate-papo. Tu acha que todo mundo é capaz? Sabe aquele sonho que tá na cabeça da gente, no coração da gente, que a gente, geralmente quando começa a empreender, é ele que é o motivador, aquela visão que a gente tem, uma visão de futuro que parece transparente, de tão clara que é quando a gente começa a empreender e a gente muitas vezes desiste. Em 5 anos, 40% das empresas, em 10 anos, 90% das empresas aqui no Brasil quebram e geralmente levam junto o empreendedor. Tu acha que todo mundo pode voltar a acreditar nesse sonho? Ou tu acha que às vezes o sonho está muito desencontrado da realidade? Eu lembro de Walt Disney sempre quando eu penso sobre sonhos e realidade. Era tão distante e ele fez acontecer. E eu sempre fui um cara sonhador. Meu apelido quando criança em casa era Mega.
sempre dizia, o Ivan é mega, porque as ideias eram sempre muito grandes. Meu apelido em casa era mega, imagina como é que era a minha cabeça aos 7, 8 anos para ouvir isso dentro de casa. Eu sou o quinto filho, são 4 irmãs e eu, o casal, meu pai era bem mais velho que a minha mãe, 21 anos a mais, quando ele faleceu eu tinha 21 anos, ele tinha 76, então um outro tipo de criação, mas eu já tinha fama de mega, então eu sempre fui muito sonhador. E a linha entre sonhar e realizar, ela é muito distante. E entre isso tem os picos e vales e tudo mais. Eu sou um cara que fui, com a vida, me tornando uma pessoa resiliente. Quando eu falhei várias vezes na vida, várias vezes eu tomei a decisão de recomeçar, de continuar e tudo mais. Para mim isso é natural. Então minha provocação e a minha pergunta para ti é: como tu é um psicólogo, uma pessoa que estuda pessoas, cuida de cultura, lida com muita gente, tu acha que com terapia, com as ferramentas, com o sonho no lugar certo, com as estratégias, com a chama acesa de novo, com a essência no lugar, todo mundo é capaz, tendo todos os skills que eu comentei, de sair da onde está e realizar o seu grande sonho? Sim, porque a gente tem aquela frase, né, que acredita sempre alcança. Ela é um pouco genérica nesse ponto, mas só alcança quem um dia acreditou, quem um dia sonhou. Então, talvez tu não vai alcançar exatamente o que tu sonhou no primeiro momento, porque os sonhos vão mudando ao longo da vida, Fato. mas tu ter essa percepção de mudança e poder estimar, ir atrás de fato ali do que tu busca ali como propósito, do que tu quer realizar na tua vida pessoal, profissional, é o que nos move como humanidade, é a nossa vitalidade, né? Então a gente falou ali do fogo da falha, mas também tem esse fogo da vida mesmo. Então, a gente lembrar disso para poder correr atrás dos nossos sonhos é essencial. E tendo as condições disso, podendo plantar para depois colher, eu acho extremamente possível, né? A gente só tem que lembrar de tudo que a gente conversou aqui e de todas as vivências pessoais de cada um, porque tem muita coisa também que a gente não viveu e que pode aprender com quem está assistindo. Então, acho que quem está assistindo também poder se pôr nesse lugar de centro ali, de fazer uma escavação nessa história, nossas vivências, para poder ser resiliente, né? Porque também a gente só vai alcançar um sonho errando várias vezes. E a gente só vai ser resiliente a partir da ressignificação nesses erros, né? Uma coisa que me lembrou enquanto estava falando, no curso que eu tô terminando, né, do Dale Carnegie, uma das sessões a gente falou sobre tirar o pó dos troféus. Uhum. Independente do momento que a gente tá, com certeza a gente acumulou alguns troféus. E muitas vezes no momento de dor, a gente esquece de olhar para as nossas vitórias passadas, para as nossas conquistas, para os nossos feitos. Quando a gente faz esse exercício de tirar o pó dos troféus que a gente já conquistou, das medalhas que a gente já conquistou, das vitórias que a gente já fez, nos lembra muito quem nós somos. E quando a gente lembra de quem a gente é, a chama acende mais um pouco. E talvez isso seja um gatilho, talvez isso seja uma resposta que tu tá procurando para voltar a acreditar em ti mesmo. Vai lá naquele troféu que tu conquistasse em algum momento, vai lá naquele momento de alegria que quando tu lembra, tu te enche de orgulho de ti mesmo, revive aquela cena, lembra o que tu fizesse, que versão de ti que tu tava naquele momento e volta a acreditar como tu acreditou naquela hora. Se tu conquistasse isso, não foi por acaso. Se tu conquistasse isso, foi porque tu estavas preparado, estava com a fé no lugar, estava com o teu propósito claro, tu estava com uma visão clara, talvez o medo te tinha deixado de lado, tu estava mais com a chama mais acesa, com mais sangue nos olhos, como a gente fala. Então, se eu puder trazer uma dica nesse episódio, humildemente falando, independente da fase que tu tá, da tua dor, da tua quebra, da tua busca, lembra que muitas coisas legais tu já fizesse. Que hoje talvez tu viva a vida que tu já pedisse lá atrás. E que como não tá ainda exatamente do jeito que tu quer ou que tu almejava na idade que tu tá hoje, ou no momento que tu tá hoje, estar, lembra de todos os teus feitos, tira a poeira dos troféus, volta a agradecer por o que tu fizesse e volta a acreditar como se fosse o day one, como se fosse o primeiro dia do teu projeto. Então a minha dica pra ti é volta lá, visita esse cara, visita a tua versão, volta a acreditar e amanhã tu não precisa dar um passo gigante em direção à pessoa que tu queres ser, mas pelo menos um passo bem pequenininho. Acredita de novo, faz algo diferente que tu não tá fazendo, mas que tu fazia antigamente, te conecta aos pequenos grandes momentos, lembra que a constância vai te levar onde tu quer chegar, que nenhum faixa preta saiu da faixa branca para a faixa preta, ele passou por todas as etapas, em algum momento ele pensou em desistir, em algum momento ele estava perdendo para ele mesmo, só que ele buscou se lembrar os motivos pelo qual ele começou aquele projeto de ser um faixa preta
E eu tô na metade do caminho da minha vida empreendedora, resolvi tirar esse projeto do papel com o objetivo de andar junto, de mãos dadas contigo, junto com os meus convidados. A gente, uma vez por semana, vai trazer boas pessoas aqui para te mostrar que eu, o Felipe e todo mundo que vai passar por essa mesa aqui, nós já falhamos, nós já erramos, nós já tivemos medos, a gente já ficou sem resposta para as nossas perguntas. Quando a gente achava algumas respostas, mudavam as perguntas, a gente já se sentiu sozinho no momento de dor, a gente já ficou confuso e a gente foi. A diferença entre o que a gente está de pé hoje, talvez tu não esteja conseguindo levantar e recomeçar, é que a gente entendeu que a beleza da vida está no degrau por degrau. É em pegar uma pedra e construir um castelo e não tropeçar nela e ficar ali num lugar escuro, sozinho, achar que é o fim. Nunca bote um ponto final onde Deus mandou tu colocar uma vírgula. Acredita de verdade, genuinamente. Eu não tô aqui para te dizer que é fácil, eu não tô aqui para romantizar a falha, mas eu tô para te dizer que se tu quer de verdade realizar alguma coisa, busca boas pessoas que acreditem em ti, busca te relacionar com as pessoas que conhecem o teu coração, que fizeram parte do teu passado ou da tua jornada. Vai lá tirar o pozinho do troféu que está guardado no armário e amanhã, exatamente amanhã ou hoje, dependendo do horário que tu tá assistindo esse podcast, dá pelo menos um pequeno passo em direção da tua melhor versão. Esse é o meu recado para ti e te dizer que daqui 2 anos eu quero voltar aqui, hoje é o episódio 3, e lembrar que nada supera a constância, que eu tô aqui no episódio 200 nesse podcast e que eu acreditei no 1, no 2, no 3, no 5, no 10, no 100 e que a gente conseguiu realizar o nosso projeto, que é ter uma ferramenta gratuita de conexão com pessoas que precisam ouvir boas histórias como a nossa. Felipe, obrigado pelo teu tempo. Para quem ainda não sabe, a gente grava o podcast sempre num pós-horário de shopping, que é a nossa loja aqui do shopping, onde a gente resolveu gravar e fazer um estúdio para ser um lugar imersivo, onde os clientes da Evapons vêm aqui e conhecem o nosso estúdio de podcast. E a galera tá aqui onde tem uma loja de roupa, então é muito divertido, é contra-intuitivo mais uma vez. A gente grava às 22h30 de um dia comum. Então a gente pega a obra de shopping, a gente pega a gente passando aqui e a vida como ela é. A gente faz do limão à limonada, então agora são 00:30, todo o nosso papo de quase 2 horas parece que passou em 15 minutos. Te agradecer de verdade pela tua disposição. Esse horário não é para qualquer um, é para quem tá afim realmente de agregar na vida dos outros e te parabenizar pela pessoa que tu és, pelo empreendedor que tu é, pelo amigo que tu é, pelo ser humano que tu é, que tu siga sempre com essa tua sensibilidade. Que sorte das pessoas, tu com certeza é um dos motivos pelo qual a Atlas recebe 95 mil candidatos para uma vaga, porque tu é um cara que está propagando uma cultura que as pessoas podem ser quem elas são, onde tem espaço para criatividade, onde tem espaço para as pessoas serem genuínas, e por mais empresas como a Atlas e por mais gestores de pessoas como tu, te desejar o maior sucesso do mundo, cada vez mais e mais, que tu esteja sempre perto. Tu sabe que tu é um padrinho também aqui do podcast. Traga boas histórias, boas pessoas, contribua, como sempre. E é isso. Deixa o teu like aqui, é importante pra gente. Manda pros amigos. Acompanha o Felipe no Instagram. Deixa o teu arroba aí, Filipão. Felipe S. Gonçalves com C, _. Acompanhem ele, é um excelente escritor, motivem o cara a seguir gerando conteúdo que é lindo, que ele agrega na vida das pessoas. Fiquem ligados no episódio 4, no 5, no 6, no 10, manda para os amigos, te inscreve no nosso canal, dá um likezinho, é só um cliquezinho, mas faz toda a diferença pra gente, nos motiva a continuar. Te esperamos no episódio 4, espero que vocês tenham gostado, pra gente é um prazer estar aqui, agradecer o meu time da Astra, a Ju e o Plínio, que estão sempre comigo. O Gabriel hoje não está, mas está sempre com a gente também, tá dodói hoje, né, tá com febre. E o nosso time é isso, é raça, a gente entendeu que a gente precisa botar esse projeto para rodar e esperamos ter te ajudado nesse episódio e vamos por mais. Um abraço, eu sou Ivan Pons, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, tchau, tchau.